Olá pessoal, saudações cristãs, professor Rony Coser, é uma alegria me encontrar com você novamente aqui no nosso canal Repensando o Meu Cristianismo. Eu estou agora inaugurando, a partir desse vídeo, uma nova série em nosso canal, onde eu vou estar respondendo a perguntas que vocês têm gentilmente me enviado. É um prazer poder servir a você e estou muito animado aqui de iniciar mais uma série no nosso canal, ok? Antes de dar prosseguimento a esse vídeo, eu quero aproveitar para estender a você um convite muito especial. Eu quero convidar você a estudar comigo. Vem estudar teologia com a gente lá no nosso Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Aqui na descrição do vídeo você tem o endereço do nosso site, tem também o link lá do nosso canal no YouTube, onde você tem algumas videoaulas gratuitas que você pode assistir. Você não vai pagar nada por isso e você gostando do material, o nosso trabalho é para levar teologia de qualidade a um preço acessível. Nós temos lá o curso básico de teologia, o curso médio de teologia, que são cursos livres voltados aí ao âmbito ministerial, eclesial e no sentido de contribuir para você que tem interesse de aprender teologia, de aprender mais da Bíblia Sagrada e empregando em uma linguagem bem acessível, como você vai poder conferir lá nas videoaulas no nosso canal. Se você tiver interesse, visite o site, faça sua inscrição. Os preços, pessoal, os preços, ou melhor, o preço, né, que é um preço padrão para o curso básico e para o curso médio, e uma novidade quentíssima, quando você se matricula, quando você se inscreve, você também vai ter acesso a outros cursos que nós já lançamos lá, ou estamos lançando na plataforma. Parte desses cursos, parte desse material já está disponível e você vai ter acesso aí a outros cursos gratuitamente, sem pagar nada mais por isso. Uma proposta muito bacana que a gente leva até você. Vem estudar conosco, ok? Eu quero aqui ler duas perguntas que me foram enviadas, que na verdade são duas pessoas fazendo basicamente a mesma pergunta. Eu vou começar aqui pelo Douglas Andrade. Douglas, forte abraço, meu irmão. Douglas é um companheiro fiel da gente lá no Facebook, tanto no grupo Repensando o Meu Cristianismo, como também lá na nossa página, também do mesmo nome, que leva o nome aqui do canal, Repensando o Meu Cristianismo. O Douglas sempre acompanha a gente, ele me escreveu lá, justamente num vídeo que nós postamos, que foi gravado pelo canal ID. E aí nós postamos o vídeo lá, onde eu estou justamente num bate-papo ali com o Kevin, que é o administrador do canal e do aplicativo, respondendo a perguntas. E aí, nesse vídeo, o Douglas postou embaixo um comentário. Ele falou assim: bom dia, professor, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez recorro aos seus ensinamentos. A questão é que, desde quando me tornei evangélico, ele diz, foi-me ensinado que o casamento é indissolúvel e que somente com a morte de um dos cônjuges o outro passa a ser livre para se casar novamente. Como se resolve em se tratando do espiritual? Um casal de divorciados não estaria em pecado? Ele diz, desde já agradeço e que tenha um dia abençoado por Deus. Aí o mesmo Douglas, logo abaixo, coloca uma nova pergunta, uma segunda pergunta, mas é relacionada ao divórcio e eu não vou responder aqui, ok? Eu vou deixar para responder em outro vídeo. Depois eu recebi também um e-mail de um irmão que conheceu o nosso trabalho aqui também no canal Repensando o Meu Cristianismo, e ele me escreve dizendo o seguinte, boa tarde, tudo bem, meu irmão? A paz do Senhor Jesus. Ele vai dizer o seguinte, vi um vídeo seu no YouTube com relação aos pastores Silas e Paulo e gostei muito da sua serenidade, imparcialidade e conhecimento da palavra de Deus. Sou assembleiano, companheiro aí de denominação. Ele diz assim, sou assembleiano e cristão evangélico desde 4 de julho de 2014, ou seja, estou engatinhando no conhecimento da palavra de Deus. Aí ele prossegue dizendo, e gostaria de saber se você fez algum estudo bíblico com relação à permissão de Deus através da Bíblia para segundo, terceiro e até quarto casamento e por aí vai. Inclusive alguns pastores e presbíteros que conheço estão nessa condição e seria muito importante para mim ter o seu conhecimento bíblico compartilhado comigo. Quem me escreve é o Marcos Lima. Marcos, um forte abraço, meu irmão. Foi uma alegria receber o seu contato e eu estou aqui para isso, Marcos, para poder servir a você e a todos vocês que nos assistem aí aqui e acompanham o nosso trabalho pela internet. Bom, eu confesso para você que me assiste que essa é uma questão, embora eu tenha procurado já me posicionar algumas vezes sobre isso na internet, inclusive lá no canal do ID você vai ter um podcast meu, onde eu falo sobre a questão do divórcio e do novo casamento. No meu site pessoal lá, o Teologia e Discernimento, é só você digitar site Teologia e Discernimento. Quando você entrar no site, você digita lá repúdio ou divórcio e vai aparecer lá um artigo intitulado Divórcio, Repúdio e a Igreja, se eu não estou enganado. É um artigo extenso, eu confesso que eu escrevi bastante,
mas vale a pena você ler porque o artigo que está lá no site, ele ainda continua sendo, digamos assim, a minha mais detalhada explicação a respeito do que eu penso da questão do divórcio e do novo casamento, ok? Eu quero começar dizendo o seguinte, Douglas, Marcos Lima, para você também que me assiste, você que é novo aqui no canal, que não conhecia, a primeira preocupação que eu tenho é com o fato de que hoje na igreja parece que a gente fala mais de divórcio do que de casamento. Então, eu reconheço que isso é um problema, nós precisamos valorizar o casamento. A igreja, ela age bem ao lutar pelo casamento, ao desestimular o divórcio. O divórcio não pode ser encarado de outra forma, a não ser que, de fato, ele é uma tragédia. Geralmente, um divórcio, ele é a ponta de um longo processo que já vem acontecendo há algum tempo, em que os dois lados vêm se ferindo e aí culmina numa separação, né? Mas aí eu vou agora falar, tentar abordar essa questão, me situando aqui numa linha que eu defino, que eu me esforço para isso, uma linha de equilíbrio. Eu não me defino nem do lado dos conservadores, né? Eu não estou aqui falando em nome da Assembleia de Deus, em nome da minha igreja local, não. O canal me dá essa autonomia, estou me posicionando como teólogo da maneira como eu entendo essa questão, né? À luz das Escrituras, é claro. Eu sempre me posiciono procurando embasar-me nas Escrituras, mas também me colocando, buscando ser sensível à condição humana. Então perceba, eu não me coloco do lado dos conservadores, porque eu tenho um problema muito sério com essa ala, porque em geral eles usam Mateus 19 e Deuteronômio 24 para concluir uma série de coisas sobre o divórcio, mas na minha opinião hermenêutica, exegética, Mateus 19 e Deuteronômio 24 não estão falando de divórcio como nós entendemos hoje, embora haja pontos de convergência, mas eu também não me coloco do lado dos liberais, dos teólogos liberais, que muitas vezes acabam até por, de certo modo, tratar essa questão com muita abertura, uma abertura excessiva, o que eu também acho que não é saudável, né? O divórcio, ele precisa ser pensado com equilíbrio, é uma questão muito séria. Então eu penso que, em linhas gerais, o divórcio é reprovável por Deus? Sim, ele é. Mas eu também preciso entender que a condição humana, ela não está eivada, ou ela não está, perdão, ela não está isenta, a condição humana, ela não está isenta de fracassos, de erros, e esses erros incluem também a vida conjugal, a vida dois. Como igreja, eu penso que nós devemos ser sensíveis às pessoas que passaram por esse processo. E aquele velho ditado, né? Cada caso é um caso. Então a gente precisa avaliar cuidadosamente. Mas em linhas gerais, a igreja, penso eu, concluo eu, a igreja não tem o direito de excluir essas pessoas. A igreja não tem o direito de privar as pessoas da comunhão, ou essas pessoas que passaram por esse processo. Infelizmente, no nosso meio, nós convivemos com uma postura muitas vezes, ou com posturas muitas vezes excludentes, preconceituosas, insensíveis. A gente ouve muitas vezes em reunião de obreiros, em reuniões convencionais, pastores dizerem: eu sou casado há tantos anos com a mesma mulher, né? E é claro que isso é muito louvável, né? Mas o que está em xeque, na verdade, é a base do discurso dele, que é uma base preconceituosa, discriminatória, e ele lança aquilo para uma audiência com muitas pessoas, e que muitas pessoas que o estão ouvindo, inclusive, são pessoas que se divorciaram e casaram novamente, mas que são situações variadas. Eu acredito que um dos grandes problemas nossos hoje, como igreja brasileira, é que nós estamos tratando questões relacionais, como é a questão do divórcio, como se fosse uma conta matemática, que tem que fechar de um jeito só e se aconteceu é por causa disso e ponto final, né? E não é bem assim. Quando você avalia, eu já conversei com pastores sobre o assunto, homens de Deus muito mais experientes do que eu. Uma conversa que eu tive inclusive com um pastor, uma pessoa que passou pela minha vida e que me influenciou muito positivamente. Ele disse o seguinte: Rony, eu cheguei numa determinada situação em que eu tive de aconselhar a mulher a se divorciar, porque se ela continuasse no relacionamento ela ia morrer. Em algum momento ela seria assassinada pelo marido. E hoje, quando eu vejo ela na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, a mulher é outra pessoa, a sua saúde emocional melhorou radicalmente. Então eu penso que a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa avaliar.
E mesmo naqueles casos em que o divórcio aconteceu da pior maneira possível, aí você pergunta para mim, Rony, o que você me diz dessas pessoas? O cara aprontou, a mulher aprontou, caíram na esbórnia e separaram e foi aquela confusão terrível e depois casou com outra pessoa e agora quer ficar na igreja. Olha, eu penso que o evangelho é sempre a oportunidade de um recomeço. O evangelho, ele sempre será para as pessoas a possibilidade de uma restauração a despeito dos erros que cometeram. Longe de ser aqui um incentivo ao pecado, longe de ser aqui um incentivo ao divórcio, pelo contrário, eu só estou sendo sensível ao fato de que nós temos entre nós pessoas que passaram pelo processo do divórcio sob circunstâncias variadas e que a igreja precisa abrir os braços para essas pessoas, tratar essas pessoas, disciplinar se for o caso, mas entendendo disciplina como um processo de amor, de tratamento, de correção, ainda que seja doloroso, mas é um processo que visa não excluir as pessoas, mas incluir. Né? Nós ainda usamos essa palavra na Assembleia de Deus, por exemplo, a palavra excluir. Né? Fulano foi excluído. Penso eu que essa palavra tinha que ser banida do nosso meio. A proposta do Evangelho nunca foi essa, nunca foi excluir as pessoas. Então eu penso que a igreja precisa se abrir para esse fato. Então veja, é uma linha tênue, eu admito. Se por um lado nós não podemos endossar a prática e incentivar a prática, por outro lado nós precisamos entender que um discurso radical que nós alimentamos durante tantos anos não impediu que hoje as pessoas na igreja estejam se divorciando. O fato é que os divorciados estão entre nós. O que fazer? Fechar as portas para essas pessoas? Deixar de amá-las? Será que é isso que Jesus faria em nosso lugar com essas pessoas? A gente precisa lembrar que o mesmo Jesus que em Mateus 19 está condenando duramente a questão do repúdio, não do divórcio, ali é repúdio. O mesmo Jesus que está ali condenando duramente, quando ele se depara com uma mulher samaritana, que está no sexto relacionamento, pelo menos é o que a gente depreende das traduções em português, ele oferece o evangelho da graça para essa mulher. E essa mesma mulher sai dessa conversa com Jesus e vai falar de Jesus na cidade onde ela morava. São questões que a gente precisa pensar com mais cuidado, com mais amor. Nós não podemos tratar essas problemáticas relacionais que envolvem, que fazem parte da condição humana, de modo como se isso fosse uma conta de exatas que tem que fechar sempre do mesmo jeito, e se não fechar, a pessoa está no inferno, a pessoa está condenada, a pessoa está em pecado. Não. Se você lê o texto ali de Mateus 19, Jesus é extremamente radical, e se você não conhece esse fundo histórico, você parece até que, bom, Jesus encerrou o caso e acabou, não tem mais chance, né? Só que quando você vai para 1 Coríntios 7, repara que lá em 1 Coríntios 7, você já tem Paulo, ele parece estar dando uma abertura para que o casal se separe. Olha que coisa. Aí você fala, Rony, mas por que Paulo está divergindo de Jesus? Mas aí, mais uma vez, é uma questão interpretativa. Se você olha, por exemplo, Jesus, ele está falando para homens judeus num contexto específico. Se você olha Paulo, Paulo está escrevendo para uma igreja gentia. São outros leitores em outra circunstância. Então eu encerro aqui, gente, esse vídeo dizendo que, resumindo a minha fala numa sentença só, a igreja ela deve combater o divórcio, mas não combater os divorciados. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou radicalmente contra o divórcio e muito flexível em relação aos divorciados. Então você precisa avaliar, você precisa ter cuidado ao entender que, como diz o velho ditado, né, sabedoria popular, cada casa é um caso. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que quando a gente aborda essa questão do divórcio, sempre fica um gostinho de quero mais, mas realmente é uma questão complexa, que merece muita reflexão. Mas eu me darei por feliz se eu puder ter lançado para você aqui pelo menos luz sobre alguns pontos que eu abordei aqui, que eu considero serem os principais em torno dessa questão, ok? Deus abençoe sua vida.